Oi, gente, tudo bem? Eu estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que não aconteceu, né? Um momento que não foi possível, não deu tempo, durante aquele nosso encontro na semana passada. Com relação ao componente AMT, que é apoio à matemática, que acontece nas escolas que oferece tempo integral, né? Que tem é, 6 aulas de matemática, ou melhor, 5 de matemática e 3 de AMT. Lembrando que vocês trabalham, na realidade, são 5 de matemática e no nono ano são 5 de matemática e 2 de AMT, porque tem uma que é para a educação financeira. Isso estou falando das escolas que oferecem tempo integral. Como neste ano só tem duas turmas que não estão, de nono ano, que não estão em tempo integral, eu vou sugerir que essas duas escolas elas vão adaptar o conteúdo nas 6 aulas que a gente tem entre matemática e AMT, tá bom? O material que possa conversar matemática com a AMT, mesmo nessas duas escolas, nessas duas turmas que não têm ainda tempo integral, tá certo? Até porque as escolas de tempo integral só tem 5 aulas de matemática. As regular, as que oferecem tempo regular, né, aquelas 4 horas de aula, elas têm 6 aulas, isso no nono ano, em matemática. Então, diante disso, o início do ano sempre a gente sempre fica, quais são os alunos que eu vou receber? Alguns alunos não conhecem vocês, aquele professor que permanece na escola, tudo bem, mas aquele que está chegando agora, ou então aquele aluno que está vindo, ou mesmo aquele aluno que era do ano anterior, mas agora está chegando no nono ano, é o seu último ano com a gente, né? Nós precisamos ter esse molejo, esse cuidado, a forma assertiva de comunicação para que nós possamos entregar a esses meninos o máximo possível, é, é, trocar com esses alunos durante o ano letivo o máximo possível de conhecimento, o máximo possível de informações, que nós possamos ser esse mediador deste conhecimento para o ano de 2025. Então a gente não conversou um pouquinho sobre a AMT, tá? Não deu tempo no nosso encontro. E eu pensei o seguinte: como é que a gente vai começar a AMT, que é um apoio à matemática, não é um tempo a mais de matemática, mas sim um tempo diferente, uma aula assim com um tempero a mais, com um sabor a mais, para que nós possamos engajar o nosso estudante na matemática, tá bom? Aí então eu coloquei aqui como primeira semana. Eu peço que vocês vão adaptando, vão casando de acordo com os tempos que vocês têm, vão conjugando isso de acordo com esse tempo. Aí eu coloquei aqui como primeira semana, aí eu inicio assim, ó. Começa com, com um pequeno texto, que é interessante se você não levar impresso, mas você pode colocar para que eles leiam. Você pode dividir, sugiro que divida em pedacinhos de papel, tirinhas, e um lê um pedaço, outro complementa com o outro, contanto que esse menino faça parte, ele seja protagonista do seu dia a dia na sala de aula. Eu começo dizendo que você chegou ao último ano do ensino fundamental, este é um momento super especial, como todo encerramento de uma etapa. Aproveite ao máximo. Então tem um texto aí, tá? Aí depois desse texto vem uma caixa de ferramentas de aprendizagem, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é que nós vamos ver durante este ano, quais são os nossos desafios e tudo mais. Essa caixa de ferramentas de aprendizagem é aquilo que a gente vai trazer para eles durante esse ano, é aquilo que a gente vai pensar durante esse ano, o que nós podemos levar de novo, o que é que eu posso inovar para o ano de 2025, tá bom? Aí eu aqui começo o seguinte: vamos embarcar nessa aventura e eu digo, para começar, escreva
pelo menos uma ocasião em que você exercitou alguma dessas competências para estudar matemática ou em outras situações do seu dia a dia. Então, o que que ele fez para estudar matemática? O que que ele faz para estudar matemática? Onde é que ele encontra a matemática no cotidiano dele? Desde que ele se expresse, desde que ele coloque, se exponha, e depois você vai fazendo as mediações, tá certo? Aí aqui tem um termômetro, né? Antes de tudo, vamos entender como anda a sua relação com a nossa disciplina, com o nosso componente. Aí você vai questionar, quando você ouve a palavra matemática, você corre, você boceja, se anima. Tem um questionáriozinho, tá? Depois que ele faz esse questionário, tem aqui todo o questionário, aí você vem para cá para saber o resultado da pontuação dele, tá bom? Ele de acordo com o que está lá, ele vai pontuar aqui, quantos pontos ele tem. Aí tem a pontuaçãozinha dele final, aí tem dizendo, você vai chamar atenção, lembre-se que essa é apenas uma fotografia de sua relação com a matemática nesse momento. Não significa dizer que amanhã você está assim. Vamos imaginar que o aluno vem com uma visão diferente de matemática, uma visão mais negativa e tal, mas você diz para ele, mas a gente pode mudar isso, né? Nada que o tempo não resolve, nada que as boas ações não resolvam. Aí logo em seguida, né, isso aqui já toma um bom tempo, aí vem um desafio 1, inclusive eu já fiz esse desafio com alguns professores. Se você quiser colocar outro desafio, não tem problema. O importante é que depois do desafio, a gente vá discutir esse desafio, a gente vá é, conversar com alunos sobre este desafio, tá bom? Sempre tem a conversa. Depois que fizer o desafio, vem lá a perguntinha. Escreva outras estratégias. Primeiro você vai perguntar para ele como foi que ele resolveu. Depois você vai desafiá-los a dizer de que outra forma você poderia ter feito isso, tá? Teve resolver esse desafio. Ainda nessa mesma semana, claro, estou falando aqui de semana, por isso tem outro desafio. Desafio 2. Eu já fez desafio das moedas com vocês. Se você tiver feito com essa turma, né? Essa turma pode ter sido show do ano passado, você também troca o desafio. E, novamente, depois do desafio, questiona. Vem os questionamentos. Qual é o menor número de movimentos necessário para ganhar a brincadeira? Como foi que você pensou, né? Como foi que você chegou? Quantos movimentos você fez? Porque nesse caso aí das moedas são os movimentos. E tem o desafio 3, que são só umas operações matemáticas, mas de que forma ele resolve uma operação dessa é, sem fazer um cálculo escrito, digamos assim, né? Que, é, é, que instrumentos ele usa, que metodologias ele usa, qual o raciocínio dele para responder uma operação dessa simples de adição. É bom a gente questionar com relação a isso, tá? O que tempo você levou para resolver esses cálculos, tá? Isso você acha complexo? Tem alguns alunos, tem alguém que tem dificuldade, né? Aí você diz, não é obrigado você falar para o público, depois você pode conversar com o professor com relação a isso. Aí, terminou esses três atividades, é hora de avaliar. Pausa para avaliar a como eu fui, tá? Ele vai usar essa escala, né? Que é um termômetro que tem aí, para saber como foi. Aí depois, há uma sugestão aqui da Catarina Xavier, né, que é uma jovem que ensina matemática de um jeito bem diferente. Aí tem aí os links que a pessoa que você pode estar acessando, o aluno também pode acessar, tá bom? Aí aqui já começa uma nova aula, né? Vamos embarcar e já começa com desafio, né? Como as últimas atividades dessa semana. Eu coloquei como últimas atividades. Aí já vem um desafio um pouco mais complexo, tá? Até porque os meninos estão no nono ano. Aí vem aí, novamente, para que eles possam escrever. Vem essas perguntinhas e tal, aí vem um segundo desafio, ó, com figuras, e você vai desafiando. Isso aqui pode fazer um desenho maior, isso aqui pode expressar, ou pode levar tesoura para os meninos, para que eles cortem, para que eles vejam essas relações aí desses ângulos, tá bom?
E no final você vai pedir para avaliar em uma palavra. Em uma palavra, qual o principal sentimento que você vivenciou ao realizar esse desafio? Lembre-se que para essa pergunta não existe resposta certa e nem errada. É o que ele deve idealizar, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, nas próximas aulas você vai aprender mais com relação a isso. Só que antes de você falar isso nas próximas aulas, aqui na última página, já que nós falamos que é uma semana, vamos sempre chamar o menino para que ele possa participar dessa avaliação. Aí você vai fazer o fechamento da semana, né? Como estou me sentindo no final da primeira semana, né? Animado, que eu espero que eles estejam, esperançoso, ou pelo menos esperançoso, ainda um pouco confuso, né? Ou então desmotivado, que é o mínimo que nós queremos que eles estejam no final da semana, tá bom? E ele vai dizer o que aprendi que ainda não sabia. O que ele aprendeu durante essa semana? Isso é interessante a gente conversar. O que ele aprendeu durante a semana? Tá? E, por fim, qual o sentimento quero ter com relação à matemática até o final do ano? Qual o meu sentimento que eu quero ter com essa disciplina, com esse componente tão importante no meu cotidiano até o final do ano? Você deve estar se perguntando, mas Denilson, é, isso não é perca de tempo, né? Aí eu digo a vocês e com 100% de certeza, eu não considero perca de tempo. Trazer o aluno para a gente, trazer o aluno para o nosso lado, com essa conversa assertiva, onde ele confia na gente, nós vamos ganhar muito tempo no final e o que importa é o que ele aprende, tá? Escrever, aprende a argumentar, aprende a avaliar, tá? Que é o topo da pirâmide que a gente espera de um aluno. O aluno, ele chega no ápice matemático, ele consegue resolver problemas, avaliar esse problema e argumentar, né? Aquela pirâmide, quando ele só faz o cálculo, ele está ainda inicial. Quando ele só identifica alguma coisa, está ainda inicial. Agora, quando o aluno consegue resolver as situações, problemas, ele consegue argumentar sobre esses problemas e avaliar, ele está no ápice, tá bom? Então eu espero que ajude, tá bom? E que vocês possam estar dando essa nova cara e essas novas rotinas para a matemática, para o cotidiano, deixar ela mais leve, deixar ela com levando sempre o feijão com arroz, mas sempre levando um tempero diferente para que os meninos possam se engajar nas aulas de matemática. Então, tenham todos um bom início de ano letivo de 2025, tá? E qualquer coisa, estou aqui para auxiliar cada um de vocês e aprender, a gente aprender juntos, a gente está nesse desafio juntos, nós estamos no mesmo propósito, beleza? Lembra dos 4 P's, tá? O primeiro é propósito. Vamos começar a primeira coisa, o que eu tenho de propósito para essa turma para 2025? Um abraço a todos, confio sim já no trabalho de vocês e tenho certeza que 2025 a nossa nota, como eu disse lá naquele slide, vai ser linda. Um abraço.